Seja muito bem-vinda você que vai assistir a gravação dessa aula aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda você que está entrando comigo agora ao vivo aqui para assistir. Muito bom dia, meu nome é Thiago, sou profissional de educação física, ajudo mães de bebês típicos a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. E hoje nós vamos falar sobre o engatinhar. Eu coloquei aqui o título Os Diferentes Tipos de Engatinhar, porque eu vejo que acaba vindo bastante dúvidas com relação a alguns formatos diferentes que não o clássico do engatinhar. Então o bebê tem aquele formato de 4 apoios, alternando mãos e joelhos no chão, que é o formato clássico, mas causa muita confusão a questão de meu bebê ele vai pulando sentado, o meu bebê ele não encosta os joelhos no chão, o meu bebê se arrasta que nem um soldadinho. Então hoje a gente vai conversar sobre esses diferentes tipos. O que acontece com relação a isso? Uma questão importante assim, é que a gente tem que entender, primeira coisa, quando que o marco do engatinhar acontece. Esse marco ele acontece em média entre 7 e 11 meses de idade. Uns bebês podendo ser um pouquinho antes, outros bebês podendo ser um pouquinho depois. Mas em média, a média acontece entre 7 e 11 meses. Sabendo disso, a gente tem que pensar que cada marco motor, cada movimento novo que o bebê vai aprender, ele precisa entender, processar como funciona esse movimento e aprender como fazer. Pensando em nós, adultos, qualquer movimento novo que a gente vai aprender, ele já não sai do dia para a noite já funcionando perfeitamente bem. A gente vai aprender, vai errar algumas vezes, vai fazer de forma descoordenada e depois a gente vai aprendendo. A mesma coisa aqui no nosso assunto de hoje, que é o engatinhar. Então, se é um marco que tem uma janela de 7 a 11 meses, em média, para acontecer, então a gente não pode pegar assim e pensar, o bebê tem 8 meses e olha só, tô desesperado que ele só engatinha se arrastando no chão. Nem chamam de engatinhar, chamam assim, está se arrastando no chão que nem um soldado, estou preocupado. Então a gente tem que pensar assim, ele está dentro do marco para o engatinhar e isso é uma construção. O que a gente tem que ver? Evolução acontecendo. Tá? A gente tem que ver que as coisas vão evoluindo semana a semana e o bebê vai indo de encontro ao formato clássico. Mas é mais light do que eu vejo as dúvidas que aparecem eu vejo a idade do bebê e vejo que está nervosa a mãe com relação ao tipo de engatinhar que o bebê está tendo. E aí, o que vai fazer esse bebê chegar nesse movimento clássico ou ter chances de chegar nesse movimento clássico? Porque pode ser que ele não chegue. A liberdade no chão. Quanto mais oportunidades no chão esse bebê tiver, mais ele vai poder treinar esse posicionamento melhor dele. Ele vai treinar esse posicionamento melhor dele de tentar se deslocar do ponto A ao ponto B com uma qualidade melhor possível. Então, ele sempre vai tentar melhorar esse deslocamento. Mas um bebê que tem poucas oportunidades no chão, ele vai não ter tanto treinamento, tantas repetições de um movimento, nós já falamos sobre as repetições aqui, para chegar nesse engatinhar clássico aí. Então o que acontece? A gente espera que entre ali a primeira parte desse marco, dessa janela que é entre 7 e 11 meses, o bebê passe por um processo de não engatinhar perfeitamente da forma clássica. É normal isso acontecer, ele está aprendendo. Mas no momento que a gente vê que as semanas vão passando e a evolução não vai acontecendo, você vê que está sempre igual e está chegando perto lá dos 11 meses e não teve evolução nenhuma, ele
ficou num tipo de arrastar, ou urso, ou soldado, ou sentado, ou caranguejo, que é de lado, e não evoluiu, aí a gente vai lá e procura um fisioterapeuta pediátrico para fazer a evolução. Minto, quando é o sentado, quando é aquele bebê que pula sentado, não precisa esperar chegar mais além para ver isso. Já pega e já tenta contato com o fisioterapeuta pediátrico para fazer as correções, porque é um bebê que está com dificuldade de entrar na posição de 4 apoios, porque ele não fica nem de barriga para baixo, ele está na vertical pulando sentado. Esse é o único tipo de engatinhar que é importante uma atenção um pouquinho maior e levar para o fisioterapeuta pediátrico para ele trabalhar as correções para chegar lá. Mas aquele que passa uma perna pelo lado e a outra, o outro joelho vai no chão, ou arrastar no chão que nem soldado, ou o urso que coloca as mãos no chão e não encosta os joelhos, fica só na ponta do pé. Às vezes são coisas que a gente nem imagina. Esse engatinhar do urso, por exemplo, de não encostar o joelho no chão. Às vezes a superfície que o bebê tá incomoda o joelho dele. E ele acaba encontrando essa forma de engatinhar porque é meio áspero o chão, ou é frio, depende de cada caso. E o bebê acaba afastando o joelho do chão e caminhando, fazendo a engatinhada urso, que a gente chama, que é sem encostar os joelhos. Então, assim, o que eu quero trazer hoje é que não precisa ser uma grande preocupação nos primeiros meses da janela de oportunidade do engatinhar, o bebê se testar nesses movimentos, né? Fazer alguns movimentos que não é o que a gente vê da forma clássica lá. É normal isso acontecer. Mas para isso é importante a gente entender a janela de oportunidade. Outra questão é que o engatinhar ele pode também não acontecer. Que nem eu sempre falo aqui, entre 7% e 10% dos bebês no mundo não engatinham. Por mais que você dê todas as oportunidades ali no chão, todas as questões, ele pula essa fase. É um marco que não é obrigatório. É importante a gente se esforçar e dar todas as oportunidades possíveis para o bebê engatinhar? Sim. É importante ele evoluir para um 4 apoios, alternando braços e pernas no chão? Sim. É interessante, porque dali ele vai colher todos os benefícios desse formato de deslocamento, né? As mãos no chão, o punho no chão, né? Músculos da força de antebraço, músculo dos dedos, da mão, tudo isso vai ajudar o bebê mais tarde a, por exemplo, ter uma pega de lápis melhor para desenhar, posteriormente na fase de alfabetização, se tem uma pega de lápis melhor por trabalhar essa mãozinha no chão, essas forças no chão. Depois que o bebê vai andar, que vai ficar na posição vertical, é muito melhor, tem muito mais qualidade de consciência corporal se ele aprendeu a distribuir essas cargas em 4 apoios, primeiro ali em joelho e quadril, distribuindo em 4 apoios para depois ficar na vertical e distribuir essas cargas em joelho, tornozelo, lá embaixo. É mais consciência corporal que o bebê tem para ter uma caminhada com melhor equilíbrio. Esse momento do engatinhar é o primeiro momento da alternância dos lados ali para o deslocamento. Vai um joelho, fica outro para trás, vai outro joelho, fica outro para trás, vai uma perna, vai um braço, sempre alternando. E o que é, por exemplo, andar de bicicleta posteriormente, numa fase mais avançada? É ter essa alternância, ter uma qualidade dessa alternância de um lado e outro. O caminhar também, antes da bicicleta, o caminhar é essa alternância de um lado e outro. Um lado vai, o outro fica, e assim vai indo. Então, a janela começa com 7 meses mais ou menos, vai até 11 e a gente tem que acompanhar uma evolução. Começou se arrastando que nem um soldado? Tudo bem. O importante é que ele tenha, nesse primeiro momento, ali 7, 8 meses, que ele tenha o ímpeto, a vontade nele
de se deslocar com independência. Aqui a gente já está ganhando o jogo. É diferente do bebê que você chega lá nessa idade e ele não tem a vontade do deslocamento. Ele fica parado, ele fica mais estático ali. Ele não evolui para virar de barriga para baixo para se deslocar. Então, tem que ir acompanhando essa evolução, mas é normal nesse início, porque nesse início o bebê ainda não tem a capacidade já pronta de engatinhar em 4 apoios, perfeito, ele vai adequar essas forças e ele precisa ter as oportunidades para ir aprendendo a se virar naquilo. A forma que eu encontrei agora nesse início é me arrastando como um soldado? Beleza, deixa se arrastar que nem um soldado, que ele vai ver que se a evolução for acontecendo ali, ele vai perceber que colocando o joelho ele consegue chegar de uma forma melhor do outro lado, ele consegue chegar mais rápido do outro lado do que se arrastando. Então a evolução a gente vai acompanhando e vai acontecendo. Não está acontecendo evolução, está passando 1, 2, 3 meses e está estagnado, fisioterapia pediátrica, tá certo? Mais ou menos é assim que funciona a coisa, tá? Mas a importância Fiquem à vontade, viu? Eu até esqueci de falar no início, os comentários estão abertos aqui, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas aí que vocês tiverem. Porque eu vejo que lá aqui no Instagram aqui aparece muito, quando eu abro caixa de perguntas, vem muitas dúvidas sobre o engatinhar. Inclusive, na última apareceu a dúvida com relação a isso, de muitos considerarem o arrastar de soldado um engatinhar. E aí ficava na dúvida, considerava ou não considerava. E aí a gente considera, entre aspas, que é essa aspas que eu trouxe aqui hoje, que eu preferi fazer uma live disso para falar sobre esse parênteses aí que considera, tá com autonomia para se deslocar no chão, tá com autonomia. Mas tem que evoluir dentro do período do engatinhar. Oi Antônia, meu bebê tem 6 meses e engatinha para trás. Esse é outro tipo, né? Engatinha para trás, se arrastando. Esse é outro tipo para trás. 6 meses, olha, perfeito, ó. Exatamente, tá entrando no período do marco motor engatinhar. Tá começando o período do engatinhar. Então é normal isso, porque nesse momento, imagina que o seu bebê está começando agora a ter esse posicionamento de ficar de barriga para baixo em 4 apoios para se deslocar para frente. Mas tem uma descompensação entre a força que ele tem nas pernas e a força que ele tem nos braços. Está descompensado isso, o que é super normal. Porque não foi utilizado da mesma proporção a parte de baixo e a parte de cima. Elas não foram utilizadas de igual forma até aqui. Então agora é que ele vai adequar, alinhar esses dois lados do corpo, a parte de cima e a parte de baixo, membros superiores e membros inferiores. Então se arrastar para trás é normal, porque está tentando entender essa compensação. E isso tem que evoluir ao longo do período do engatinhar, que nem eu falei antes. O engatinhar está começando até cedo até, porque 6 meses, que nem eu falei antes, né? A média do engatinhar é entre 7 e 11 meses. É uma média. Alguns bebês conseguem um pouco antes da média, outros bebês conseguem um pouco depois da média. O seu bebê é o caso, um ponto fora da curva da média, que está indo um pouco antes. Mas está tudo bem, está tudo certo. Mas esse engatinhar para trás é normal nesse momento. Se você dissesse para mim assim, meu bebê tem 10 meses e engatinha para trás. Não, agora a gente tem que olhar, ver um fisioterapeuta pediátrico para fazer uma avaliação. Por que lá dos 6 até os 10 não evoluiu essa postura? Continua a engatinhar para trás. Então, a gente tem que ver a evolução acontecendo. 6, 7, 8, 9 e mudando esse formato, e acredito que vá mudando sim, se não tiver nenhuma coisa a mais ali da anatomia do bebê, é para ir mudando. Ele é gordinho, não senta, ele é gordinho. Isso é uma outra questão importante, né? Essa questão física de é mais magrinho ou mais gordinho,
esses deslocamentos, quando eles começam a acontecer, os mais gordinhos sentem um pouquinho de dificuldade de ir. Mas é normal isso também, porque é agora que começar a deslocar é que vai fazer com que eles gastem mais energia e deem aquela afinada. Então faz parte do processo também, né? É mais fácil do processo. E isso é uma coisa importante também. O normal é a gente ver o bebê sentando primeiro, é que ele está adiantado para já querer se deslocar, né? Mas o normal é a gente ver esse bebê sentando sem apoio primeiro, para depois ir para esse período de engatinhar. Primeiro vai aprender a sentar sem apoio, e para isso acontecer, liberdade no chão, liberdade bastante. O chão, uma superfície firme e estável. Tapetinho de EVA, beleza, serve também ali, dá uma maciada na coisa, mas tá ainda no chão. Tá? Então evitar superfícies moles como um colchão, evitar cercadinho, muito tempo de chiqueirinho. Tem alguns estados que chamam de cercadinho, tem outros estados que chamam de chiqueirinho. Se precisa colocar no chiqueirinho, precisa para ir no banheiro, tomar um banho, fazer uma comida ali, fazer uma ligação, é coisa rápida, e tira e deixa no ambiente livre, porque é menos oportunidades que o chiqueirinho dá. O chiqueirinho acaba travando as oportunidades do bebê explorar e buscar novos movimentos e otimizar, porque o programa motor do bebê, eu sempre falo aqui, ele evolui do simples para o complexo, não do bebê, de todos nós. Isso, né? Só que o bebê está num momento onde ele está só absorvendo informações ali e não podando nenhuma. Então, assim, ele aprende um movimento da forma mais simples que tem, e se ele tiver oportunidades, ele vai para uma forma mais complexa desse movimento, de uma forma mais difícil. E assim ele vai deixando o movimento cada vez mais refinado e mais complexo ainda, e consegue passar por obstáculos e consegue já engatinhar subindo escada. Então esses são movimentos complexos que vêm mais na frente, mas para isso precisa dar oportunidade. Senão o bebê passa por essa fase e ele acaba sabendo só o simples, só o mais básico. E a gente tem que trabalhar do simples para o complexo, essa evolução acontecendo. Vamos ver aqui a Liliane. A minha bebê teve atraso no desenvolvimento, ainda estamos investigando a parte neural. Até o momento todos os exames deram normais, ótimo, coisa boa. Com 9 meses começamos a fisioterapia, deu super certo. Começou a sentar sozinha aos 10 meses e começou a engatinhar. Perfeito, esse é o caminho. Agora tem 11 e já está começando a levantar, buscou e dá os primeiros passos com apoio. Ela correu atrás de verdade. É verdade. Mas assim, esse é o caminho, Liliane. Já identificou ali a questão do atraso, já tenta encontrar o fisioterapeuta pediátrico e já vai trabalhando os estímulos que a gente chama de estimulação precoce, para ir buscando, porque é aquilo que eu sempre falo, né? Existe um limite inferior e um limite superior para cada marco motor. Eu vejo às vezes algumas mães, alguns pais falando lá em alguns comentários: cada bebê tem seu ritmo, uma hora a coisa vai. Não é bem assim. Cada bebê tem seu ritmo, cada bebê tem, dentro das janelas de oportunidades. Hoje nós estamos falando aqui sobre o engatinhar. Ele acontece entre 7 e 11 meses, em média. Dentro dessa janela, cada bebê tem seu ritmo. Um bebê vai engatinhar com 7, outro bebê vai engatinhar com 11. Agora o bebê está com 14 meses lá e ficar com o pensamento de cada bebê tem seu ritmo, não é por aí não. Tá? O engatinhar até é um exemplo ruim de falar, porque o engatinhar, como ele não é um marco obrigatório, pode ser que não engatinhe e não quer dizer que teve atraso. Mas o andar, o sentar, que nem foi o seu caso, o sentar é um marco importante, que não dá para deixar passar mesmo. Você identificou, já foi lá, já conseguiu o fisioterapeuta, já trabalhou, e já está encaixado de novo no time. Já está ali direitinho, levantar com 11 meses ali, já começar a andar com apoio ali nas coisas é importante. Já está dentro do tempo. Bem legal o seu relato. Bem legal. E aí nessa fase
do engatinhar com apoio, do começar a dar uns passos com apoio, é super importante esse apoio ser não você, né? Não você, não andador, sem você caminhando de mão dada, ser os móveis mesmo, essa livre exploração de chegar lá, subir em cima segurar na borda do sofá, ficar de pé e deslocar por si. E aí, se não se sente seguro de sair da borda do sofá e ir até outro lugar em pé, porque está aprendendo ainda a caminhar, se solta da borda do sofá, vai para a posição de engatinhar até outro lugar, fica de pé lá naquela cadeira que viu lá longe, e assim vai indo, tá? Porque daí já vai aproveitando tudo, vai aproveitando essa autonomia de sair de um lugar e ir para o outro, aproveita o engatinhar mais um pouco no chão, que traz benefícios, não precisamos pular essa fase, pode deixar explorar ela bastante, né? E se a gente acaba ficando só segurando mão, segurando mão, o bebê, além de perder essas oportunidades no chão, ele pode confundir com uma questão de insegurança, ele talvez não consiga sozinho, então ele começa a pedir mão toda hora, porque ele não consegue sozinho fazer esse movimento, então é mão toda hora. Então tem que cuidar um pouco essa relação assim de como a gente vai conduzir essa transição. Minha bebê de 1 ano e 3 meses está com muita insegurança para andar, como posso ajudar? Primeira coisa assim, né? Vamos lá, eu sempre gosto de começar falando sobre a janela de cada marco, né? A janela do andar, ela começa lá em média com 9 meses e se fecha lá com 18 meses, com 1 ano e meio. Então, a sua bebê está dentro da janela do andar, né? Ela tem ainda um tempo ali dentro da janela, então não tem atraso aqui. A questão da insegurança também é super normal, tá? Então, é um primeiro momento que o bebê tem que se deslocar na vertical. Então, um pé foi muito para frente, o pé foi muito para trás. Essa organização incomoda um pouco nesse momento. A questão do tempo, né? Estar aproveitando a janela um pouquinho depois lá, né? Um pouquinho depois não, mas mais próximo do limite superior da janela, depende da sequência anterior. Então, se às vezes demorou um pouquinho para firmar o pescoço, ou demorou um pouquinho para sentar, ou demorou um pouquinho para engatinhar, também demora um pouquinho para andar, porque uma coisa depende da outra, uma coisa é pré-requisito da outra. Essa questão da insegurança é normal, as quedas nesse momento são normais. E como você vai fazer para ajudar? Trazendo segurança para o seu bebê nas suas palavras, nas suas atitudes, né? Uma primeira coisa assim nesse processo é diferente. Sua bebê, olhar e ver que você está segura ali, você não está nervosa, que pode cair, que pode se machucar. Você está ali conduzindo de forma segura, vai ali sozinha, vamos lá junto. E aí você vai dando essa... o bebê que olha para a mãe, para o pai e vê... Cuidado, não... vai ali perto dela, ali que ela levantou e vai tentar dar o passo. Essas coisas assim, o bebê vai sentindo também... Peraí, é uma coisa muito perigosa que eu estou fazendo. E aí também vai pegando nisso. Então, não tem muito... alguma coisa assim que eu possa te falar assim escrita assim, né, uma coisa técnica nesse sentido assim, mas nesse momento de tudo que eu vi sobre isso a gente dar segurança para eles com as nossas atitudes, com a nossa vai cair, vai dar uma choradinha às vezes, tombou ali porque tentou colocar o pé, não conseguiu, e aí a gente acolhe, dá suporte, mas mostra que faz parte, doeu, valida a queda, né? Às vezes a gente vê assim, não foi nada, vamos. Às vezes é o contrário, o oposto, né? Quer mostrar tanta segurança para o bebê que acaba dizendo que não foi nada. A importância de validar a queda,
Ah, caiu, pois é, acontece, dói um pouquinho na hora, às vezes dói, às vezes não, mas depois passa. Vamos de novo, faz parte. Isso eu acredito muito nesse por aí, sabe? Nesse por aí. Validando ali o desconforto que aconteceu, mas mostrando que tá junto e que faz parte do processo, tá tudo bem. Agora, quando a gente já chega lá, vem, às vezes até não é a gente, às vezes é um vô, uma avó que tá ali. Cuidado, não deixa ela ali sozinha, olha lá, ela vai estar lá sozinha, ficando de pé, não sei o quê. Nossa, aquilo ali causa um pavor, né, pra cabecinha do bebê, da bebê. E, meu Deus, estou fazendo uma coisa que é muito, muito perigosa e pode dar errado. Então, cuidando essas questões aí do bebê, né? Mas tá tudo... 1 ano e 3, tem mais 3 meses aí para evoluir, você vai ver, você tem que acompanhar que nesses próximos 3 meses o passo ficou melhor, o equilíbrio ficou melhor, e se essa evolução não acontecer, é o mesmo caso, né? Quando a evolução não acontece, você vai vendo que está estagnado, não muda nada, aí sim a gente vai já procurar um fisioterapeuta pediatra. Mas chegar com 1 ano e 3 meses e estar começando a aprender isso, às vezes é porque esse passo a passo atrás foi vindo um pouquinho mais tarde, né? E para que todos os marcos, que eu acabo falando a mesma coisa, liberdade para explorar, liberdade no chão. É interessante, até no seu caso, lembrei aqui agora, a gente acaba dando uma adaptada no ambiente para ter superfícies estáveis para o bebê se desenvolver, né? Então, cuidar tapetinhos que acabam escorregando, aquela cadeira que está meio bamba, que ela é meio mole, que balança demais e aí não tem firmeza para subir, ficar de pé. Então, né, claro, cuidar as pontinhas dos móveis ali com aqueles silicones que a gente coloca ali. Às vezes tem bebês que arranca tudo aquilo ali, mas enfim, tornar o ambiente um pouco mais seguro para você deixar ele mais livre, ela mais livre, para explorar esse ambiente à vontade, ter a liberdade para explorar esse ambiente. Tá certo? Então, basicamente, aqui a pergunta da Antônia. O bebê tem que sentar só aos 6 meses? Então, a média do sentar acontece... A média do marco motor de sentar, a janela de oportunidade de sentar, acontece entre 6 e 8 meses. É uma média. Tem bebês que vão sentar um pouquinho antes, tem bebês que vão sentar um pouquinho antes, fora da média. Tem bebês que vão sentar um pouquinho depois. Pode acontecer de sentar um pouquinho depois, mas a média na ciência que ela estudou é entre 6 e 8 meses. Então a gente tem que cuidar bem essa janela aí. 6 está aprendendo a sentar. Então, é o que eu falei sobre o engatinhar hoje. A gente tem que ver uma evolução acontecendo. Começou, sentou com mais desequilíbrio, depois sentou com um pouco mais de equilíbrio, mas tem que ir acompanhando a evolução até o limite superior lá, que é 8 meses. Que nem, no caso aqui, a minha filha, ela sentou com 5 meses e meio. Só que o marco de controlar a cabeça é entre 2 e 4 meses. E aí a minha filha com 2 meses e meio já estava controlando a cabeça, então ela não precisou mais pensar em controlar a cabeça lá no programa motor, na evolução dela, e ela pôde pensar numa coisa mais complexa. Qual é a coisa mais complexa? É o rolar, o esfinge, o pivoteio. Então, de 2 meses e meio até 5 meses e meio, foi muita esfinge, pivoteio e rolar, muita esfinge, pivoteio e rolar. Tem outros bebês que é diferente. O bebê vai alcançar o controle da cabeça lá com 4 meses de idade. Então, olha só, a minha filha, no caso, fez pivoteio, rolar esfinge dos 2 meses e meio aos 5 meses e meio. Agora, um bebê que controlou a cabeça com 4 meses e está tudo bem, porque está dentro do marco de controlar a cabeça, 4 meses, está dentro da janela, ele vai ter agora um tempo de esfinge, pivoteio e rolar para ganhar força muscular para conseguir sentar sozinho com autonomia. Então pode ser que sente lá com 8, pode ser que sente lá com 8. Não tem problema, tá tudo certo, não tem diferença nenhuma. Agora, se passar de 8, a gente começa a ter cuidado.
Começa a ter um pouco mais de cuidado. Ela senta, mas como é gordinho, ele senta, mas como é gordinho, ele cai às vezes para o lado. Normal, normal nessa idade. Muito normal. Importante é ter uma superfície firme e estável para sentar. Cuidado para não sentar em sofá, não sentar em colchão. A gente vê bastante botar sentado em colchão. O colchão não tem a mesma firmeza que o chão. Ou que um tapetinho de EVA no chão, por exemplo. Ou aqueles tapetinhos que se vendem para bebê para colocar no chão. Lá tem a firmeza para o bebê encontrar o equilíbrio correto dele ali, a consciência corporal, a força no abdômen para ele ficar sentado. Se ele ficar só colocando no colchão ou no sofá, são superfícies muito moles que não ajudam o bebê. Cuida para... A gente acaba colocando, eu vejo casos de colocar assim, porque quando tomba cai no macio, né? Só que o bebê precisa ter uma consciência melhor daquele ambiente. E faz parte ele tombar e cair no tapetinho de EVA, por exemplo. Claro, você vai dar uma ajeitada ali dos lados, coloca uma almofadinha aqui, uma lá, não firmando o bebê para ele ficar que nem um pilar estaqueado, mas próximo para dar um pouco de maciez ali, se cair e tudo mais, pode acontecer. Mas o colchão não vai ajudar nesse processo. Eu sei que você fica preocupada, eu também ficava. Todo mundo, a gente fica de tombar e cair, mas coloca no tapetinho de EVA no chão, coloca algumas coisas macias ali na volta ali para se tombar, cair, porque é importante para o bebê esse entendimento. Nossa, eu não gostei de cair, não foi legal. Eu tenho que organizar o meu corpo aqui para não cair da próxima vez. Agora, se ele cai num colchão, vira uma festa. Porque é divertido. Olha que macio. E aí ele não tem a exigência para se posicionar de uma forma cada vez melhor, mais complexa, mais estável. Ele precisa ter essa exigência. A gente precisa dar trabalho para o bebê. Essa é a ideia, né? O bebê ele quer receber trabalho e a gente precisa dar esse trabalho para ele. E quando a gente acaba amaciando muito as coisas, a gente não dá esse trabalho a mais e o bebê acaba ficando se acostumando, né, com essa festa que é cair numa superfície mole e tudo mais. Não estou dizendo que é o seu caso, mas é o que eu vejo bastante, assim. Desde muito cedo coloco no chão. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Por isso que... deixa eu ver aqui. Eu já estava me confundindo aqui, já estava achando que o seu caso era o outro que eu li antes. Desde muito cedo coloco no chão. O chão é muito importante para o desenvolvimento dos bebês. Muito, muito importante. Muito importante. Várias vezes eu acabo atendendo atraso no desenvolvimento motor porque o bebê não teve oportunidades no chão. O bebê é típico, não tem síndrome genética, não tem disfunção neurológica, está tudo ok com ele e ele está atrasado porque não foi colocado no chão, né, para se desenvolver. Então, claro, aí tem diferentes casos que acontecem. Tem uma mãe que eu atendi, para dar um exemplo esse do engatinhar, que foi o que a gente conversou hoje. Imagina, não foi nem assim, ela sabia da importância de se colocar o bebê no chão, mas no primeiro semestre da bebê dela, não dava para ser colocado no chão, porque lá onde ela mora tinha uma infestação de escorpião. Então não dava para deixar a bebê no chão. Mas na prática, pensando na questão motor, ela perdeu a oportunidade nos primeiros 6 meses de explorar o chão. Então ela estava atrasada em alguns marcos ali depois, que a gente estava tentando buscar com algumas técnicas ali, algumas questões, algumas mudanças no ambiente. A gente estava tentando buscar, porque daí ela conseguiu consertar essa questão da infestação de escorpião, a menina podia ir para o chão, e aí a bebê começou a retomar lá o que ela estava atrasada. Mas esse é um exemplo que aconteceu, que o chão é que era o causador ali do atraso. No meu caso, eu sempre coloquei a minha bebê no chão, porém eu não estava sabendo oferecer os estímulos adequados para ela. Entendi. Não acontece essa dúvida aí bastante.
E aí a fisioterapeuta trabalhou, né, direitinho ali a técnica para conseguir acertar o marco dela ali. Com certeza, né? Tanto que em um mês de físio foi um divisor de águas, claro, aí chegou com a técnica correta ali e ajudou a chegar lá no marco. Então, basicamente hoje o que eu queria falar era sobre essa questão dos tipos do engatinhar. Então, né, a gente entender que é importante o bebê se deslocar com autonomia. Só revisando o que a gente falou lá desde o início, a gente tem que ver que o bebê tem... Desculpa. A gente tem que ver que o bebê tenha o ímpeto do deslocamento com autonomia. Isso é o princípio ali de tudo. Ele quer se deslocar com autonomia. Se ele está se arrastando, se ele está que nem urso, se ele está pulando, se ele está com uma perninha para o lado, a outra no joelho no chão, a gente tem que entender que é o início do processo. Recém começou uma forma nova de deslocamento, então faz parte, e a gente tem que ver essa forma nova evoluindo aos poucos para o formato clássico, que é o ajoelhado e tal. Então a gente tem que ver essa evolução acontecendo. Se a gente passa ali 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, a gente não vê a evolução acontecendo, fisioterapia pediátrica para tentar trazer esse bebê para a posição de 4 apoios. Mas se o bebê não engatinhou, tem alguns que não vão. Tá certo? Então, até a próxima. Boa semana para vocês. A próxima vai ser quinta-feira às 20 horas, sempre uma segunda-feira às 9 da manhã e uma quinta-feira às 20, às 8 da noite. Tá certo? Boa semana para vocês. Obrigado pela participação. Muito boas dúvidas aqui que apareceram e os relatos. E até a próxima. Valeu, valeu!